Boa noite a todos. Estamos nessa noite de domingo, uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro, e mais uma reunião do nosso book clube. Na noite de hoje, vamos falar sobre o famoso livro sobre hábitos, ou Hábitos Atômicos. Quase que sai o poder do hábito aqui, mas eu consegui tornar esse hábito, falar o nome certo do livro mais fácil. A nossa reunião, nós vamos percorrer os capítulos do livro, vamos falar sobre os fundamentos, as quatro leis que, segundo o autor, torna um hábito ser executável e constante na sua vida. E, por fim, vamos discutir as táticas avançadas e conclusão do livro. Finalizando com a nossa reunião, nós teremos apresentações sobre cada um dos sistemas de 3 a 5 minutos e também teremos controle do tempo pelo nosso timer, Tiago. Tiago, como será o controle do tempo nessa noite? Passa a palavra. Todos já estão habituados aqui a ter esse controle de tempo, mas aqui é só para a gente não ir até na hora do Fantástico, que a gente vai controlar o tempo aqui do pessoal, porque se deixar a gente vai mesmo, o pessoal aqui gosta de falar ainda mais de livro. Mas vocês terão de 3 a 5 minutos. Hoje nós temos uns backgrounds bacanas que a Gisele preparou para gente. Quando chegar a 3 minutos, o background ficará verde, 4 minutos amarelo e, a hora que o tempo encerrar, 5 minutos vermelho. Teremos os tradicionais 30 segundos de tolerância e depois disso eu derrubo vocês. Brincadeira, derrubo não. Mas vira o vermelho aí e já acelera para encerrar. Vamos lá, boa noite para todos, bons comentários, boas discussões. Volto para você, Fernando. Muito obrigado, Tiago. E para começar entendendo o que são os hábitos atômicos, vamos começar nossa jornada para responder a principal pergunta do livro: que tipo de pessoa você deseja ser? E para responder essa pergunta, eu vou chamar a Nayá, que ela vai nos contar quais são os fundamentos para que nós possamos responder que tipo de pessoa nós queremos ser. Nayá, é com você. Boa Passa a noite. palavra. Legal. Obrigada. Obrigada, Fernando. Então, eu fico com a introdução e eu achei bem interessante que o James Clear aqui, ele dá um ótimo exemplo de como começar uma história. E eu até pensei assim, de repente você pode usar isso num quebra-gelo, quem sabe? O que que ele falou? No último dia do segundo ano do ensino médio, acertaram o meu rosto com um taco de beisebol. Que maneira de começar uma história. Você já fica pensando como é que será o fim. Então, eu achei que é uma abertura inesperada, quase cinematográfica. Se vê realmente ali ele levando esse taco na cabeça. Então, ele traz aqui um acidente traumático, e traz um ponto de virada, porque ele traz a recuperação lenta que foi, mas cheia de micro conquistas, e ele coloca essas conquistas ali bem visíveis. Então, já é um começo, essa construção, trazendo uma lição muito valiosa, que pequenos hábitos diários podem transformar nossa trajetória. E eu acho que é um insight poderoso também que tem lá nessa introdução, que ele até cita a pessoa, que é para escrever um grande livro, você deve se tornar primeiro o livro. Então, isso é muito importante. O James, ele viveu esses hábitos e agora ele consegue passá-los. Então, é muito importante isso. E, tirando essa introdução, ele vai trazer aqui os fundamentos que vão permear todo esse livro. Tanto que a gente está aqui com as leis, cada um ficou com uma lei ali, mas mais ou menos. Mas essas leis, na verdade, são essas quatro leis simples, logo no começo, que é o estímulo, o desejo, resposta e recompensa. E esses quatro elementos formam um loop do hábito, um espiral que pode ser tanto de construção quanto de destruição. Ele colocou bem ali para a gente entender. E ele mostra que o sucesso não é um evento, mas sim um resultado acumulado de pequenas ações consistentes. E ele vai ficar reforçando isso ao longo de todo esse capítulo. E o mais bonito, que aí eu vou dedicar isso ao Tiago Gavilanes. Não precisamos ser perfeitos para começar. Precisamos apenas começar. E o que é interessante também que eu achei desse capítulo é que ele fala sobre a equipe de ciclismo. Logo no começo ele fala desses 10 anos que a equipe consegue ganhar não só as Olimpíadas, mas também o Tour de France.
que é um... E pesquisando, eu descobri que, acho que umas edições, logo que ele lançou esse livro, ele foi pesquisar um pouquinho melhor sobre essa equipe. E ele descobriu que essa equipe ela não era tão perfeita assim. E o que que é interessante? Mesmo já lançando esse livro, a ponto de lançar, ele pede desculpas e fala assim: olha, o livro não é sobre ciclismo, mas exatamente sobre os hábitos. Então é só uma trivia aí que eu trouxe para vocês. E aí, com certeza, ele vai trazer aí a espinha dorsal, que a gente já falou um pouquinho, que são os 4 passos, né? O estímulo, desejo, resposta e recompensa. E outra coisa que eu acho bem importante, assim, desse começo, desses fundamentos, mas que a gente vai aprofundar aí mais um pouquinho para frente, com a primeira, segunda, terceira, quarta lei, é o valor do 1%, que eu acho bem interessante. Faça 1% todos os dias. Eu li esse livro em 2022, no momento que eu não estava muito legal. E assim, ele veio assim, é aquele livro que vem para a hora certa. E a gente tem que comemorar muitas vezes essas pequenas conquistas e tentar fazer 1% melhor. Aqui para a gente ler todo dia, a gente não precisa fazer logo 100%, mas a gente tem aí um mês, né, para fazer. E que tal 1% todo dia para ler e chegar ali na nossa meta, certo? E, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu vou deixar aqui uma questão para vocês, de repente, lá para frente, ou para o nosso Toastmaster. Será que em um mundo onde o IA aprende nossos hábitos, ainda temos o mesmo controle sobre quem estamos nos tornando? Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Excelentes apontamentos sobre os fundamentos desse livro. Assim como você também, eu conheci esse livro, acho que li em 2019 e 2020, por indicação de Eduardo Barbosa, que apareceu com esse livro, eu estava lendo no nosso alojamento. E para mim foi uma verdade chave, principalmente por ele mostrar, ao contrário do livro como Pequenos Hábitos, ou Tiny Habits, ou Poder do Hábito, uma estrutura frameworkizada que você tem que fazer. Se concentra nisso. E também, algo que é fantástico, que ele já expõe, né, nesse início do livro, é sobre você focar em processos, que ele chama de sistemas. Foque em sistemas e não em metas. Então, foque em agir. Você tem que fazer, não tanto em planejar. Que essa repetição de você também vem um pouco do livro Princípios também. De você ter a ação e a reflexão sobre o que você fez. E essa autoanálise, de você estar no loop também do hábito e sempre refinando o que você tem que fazer, vai vai nortear a sua direção, de criar uma identidade nova, de quem você quer ser e o que essa pessoa faz, quais hábitos ela tem. E para começar a identificar o que essa pessoa que você quer se tornar, que nós não sabemos nem se a IA vai mudar o que nós somos, vamos começar por primeira lei, que a primeira lei é tornar o hábito claro e óbvio. E para falar dessa primeira lei, eu gostaria de chamar a Natália. Natália, é tão óbvio assim se tornar a pessoa que você deseja ser e criar bons hábitos? Passa a palavra. Obrigada, gente. Eu fiz também um desenho. Na verdade, não fui eu, foi o ChatGPT, que eu pedi para ele dar uma resumida nas minhas anotações. Então, vou aqui seguir, tentar não ficar na frente. Vamos começar pelo capítulo 4, né? São 4 capítulos que compõem a primeira lei do Torne-o Claro. O primeiro chama O Homem que Não Parecia Bem. Ele começa também com um storytelling, né? Uma contação de história de uma pessoa uma profissional de saúde que chegando no encontro viu o sogro e falou assim: Nossa, você tá com a cara péssima. E ele falou assim: "Oh, obrigado, você também não tá muito bem." Mas ela conseguiu, por conta da experiência dela, ver que ele estava com uma cor meio azulada, meio assim, que não estava normal. E, e logo ele foi encaminhado para um serviço de saúde. Realmente, ele não estava nada bem, ele precisava de uma intervenção médica urgente. E essa pessoa que fez esse diagnóstico prévio, ela nem sabia como ela sabia que a pessoa não estava bem, ela só sabia que aquele padrão não era saudável, não era normal, que tinha uma urgência. E o autor, o James Clear, ele fala que o nosso cérebro, ele aprende tudo por repetição, por padrões. E isso é legal? É legal, para o bem e para o mal, porque assim como a gente aprende coisa que, digamos assim, presta,
a gente também aprende coisa que não nos beneficia muito bem, muito. Então, é muito importante que, para a gente começar essa jornada de criar bons hábitos, hábitos que estão aí construindo uma vida ao nosso favor, a gente precisa estar primeiro ciente de quais são os hábitos que nós temos. Ele fala, ele até sugere que a gente faça uma lista dos hábitos que nós temos para trazer à superfície o que estamos fazendo no nosso dia a dia e que a gente possa também avaliar esses hábitos em coisas boas e coisas neutras e coisas ruins. Apesar de que ele traz também essa reflexão, é muito difícil falar se é bom ou é ruim, porque se é um hábito, de alguma forma é bom para a gente, mesmo que seja uma fuga de algo, tá tendo um lado bom naquele conforto ali. Então, ele fala que a pergunta certa para se fazer é: esse comportamento, esse hábito, ajuda a me tornar o tipo de pessoa que eu desejo ser? Então, é essa a pergunta central quando você vai fazer a sua avaliação de hábitos. Já no capítulo 5, ele começa a desmembrar a melhor maneira para criar um novo hábito. Ele coloca inicialmente um estudo também que vai resultar, como o tempo é curto, eu não vou trazer o estudo, mas ele resulta numa fórmula que faz com que as pessoas estejam mais propensas a cumprir o que ela se propõe, que é determinar hora e local para aquele hábito que elas querem implementar. Então, eu, Natália, vou praticar yoga na minha sala, 6 da manhã, segunda, quarta e sexta. Isso, escrever isso, formular esse comando, faz com que seja mais provável que eu, de fato, execute. Em seguida, ele coloca a lógica do empilhamento de hábitos. Cadê o empilhamento de hábitos? Aqui, que fala como que a gente pode linkar um hábito com o outro. Então, assim, depois de escovar os dentes, eu, Natália, vou beber água. Imagina que eu não tenho o hábito de beber água. Então, eu sempre vou, depois de escovar os dentes, beber água. E depois de beber água, eu vou fazer outro hábito. Ele fala que assim é muito melhor da gente criar uma dinâmica de hábitos que a gente quer construir. Não vai esquecer de um ou outro. A gente vai realmente ter mais chance de levá-los em frente. O capítulo 6, ele fala sobre a importância do ambiente. Então, quando você tem esses hábitos que você tem dificuldade de colocar em funcionamento, é muito prático você colocar uma garrafa d'água na sua frente, já preparar o meu tapete de yoga já prontinho, a minha roupa do yoga, já deixar tudo pronto para que isso se torne visível. O ambiente é um fator extremamente importante na consecução e na implementação de novos hábitos. E, por último, no capítulo 7, ele tira um pouco do status do autocontrole. Ele fala assim, é muito difícil você querer, comandado pela sua disciplina e motivação, ter esse autocontrole tantas vezes. É melhor que você facilite a sua vida e não precise executar tanto o seu controle. Então, coloca na sua vista o que você quer cultivar e tira da sua vista aquele hábito que você quer tirar da sua vida. Então, de forma geral, para você começar essa jornada de bons hábitos, para aqueles que você quer cultivar, deixe elementos que os incentivem na sua vista. Bem fáceis de você lembrar toda hora que eles são parte da sua vida. E para aqueles que você quer retirar, por exemplo, quem é chocolatra, não deixe um chocolate na sua casa, não compre, não tenha, não veja. Deixe os gatilhos que te levam a exercer os hábitos que você quer tirar da sua vida invisíveis, fora da sua vida. Esses foram os 4 capítulos. Confesso que foi pouco tempo, mas eu acho que deu para entregar. Obrigada. Muito obrigado, Natália. É perfeita a pontuação, como você tornou claro e óbvio que como essa jornada de mudar os nossos hábitos é mais simples do que parece. E uma ferramenta desse início também, de tornar claro e óbvio, que é muito importante e poderosa, é a ferramenta de você executar a mínima tarefa possível. Então, ele comenta um livro, a página 51, que é o que eu posso fazer para executar esse ato em 2 minutos? Qual é a menor tarefa que eu posso começar a fazer agora para fazer para iniciar essa nova tarefa, essa nova modificação de comportamentos? E
o ambiente realmente é devastador. Eu já tive essa possibilidade de estar em ambiente com pessoas que estão alinhadas com o que eu quero, o que eu desejo, e assim, é uma mudança de vida. Quando você está em pessoas que têm esse mesmo propósito que o seu, fazer o certo e fazer o que você quer torna-se muito mais prazeroso e muito mais simples do que você estar nadando sobre contracorrente, né? E sobre nadar contra a corrente, vamos tentar tornar também o hábito atraente. E para tornar ele mais atraente, eu gostaria de chamar agora o Eduardo Barbosa, que tornou atraente para mim, há anos atrás, ler esse livro. Eduardo, como é que você conseguiu aplicar esses hábitos na sua vida? Conta pra gente. Passa a Muito palavra. obrigado, Fernando. Tudo bem, pessoal? Primeira vez aqui. E vamos falar agora sobre a segunda lei que fala sobre o desejo. E aqui eu queria perguntar para todos vocês o que, o que vocês consideram como um desejo? E o que o desejo difere do querer? Alguém poderia aí distinguir o que seria o querer, eu quero e eu desejo? Vocês acham a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Querer e desejar. Mais ou menos, Nayá, Não, são diferentes. diferentes. Então, aqui o autor bota justamente essa diferença entre desejo e querer. E isso é muito importante para a gente começar, porque o desejo é a antecipação. Então, aqui você antecipa algo antes dela ocorrer. E o querer, realmente, o querer é você já estar em possesso daquele objeto ou daquele objetivo, você já tem, você quer, você tem algo em mente, o resultado em mente. Então, essa é a diferença que ele bota, essa distinção que é muito importante, que a gente vai ser, e vai ser primordial para o nosso entendimento. E aqui é o tornar atraente esse desejo. E essa atração que você é puxado para ele, ela é feita de um processo neurológico que é justamente entre a dopamina e o desejo. E a dopamina, para aqueles que não conhecem, ele é nada mais é que um neurotransmissor, ou seja, uma molécula responsável no nosso cérebro por gatilhos de felicidade, de euforia, de agitação. E essa dopamina, aqui no livro ele bota como se fosse um gráfico, né? Ele é responsável pela nossa antecipação, que é justamente o desejo. Então pense aí, quando o seu celular dá aquele tonzinho ali de uma mensagem de WhatsApp, você já se desperta. Esse despertar, essa atenção é a dopamina. Antes mesmo de você saber quem é ou de responder, você já está recebendo a recompensa. Então sempre mantenham em mente essa relação entre dopamina e desejo. E é pensando nisso, esse uso da dopamina e o desejo, que eu vou no empacotamento de tentações, que é bem parecido com o que a Nath falou, que seria do empilhamento. Agora eu tenho o empacotamento, que é juntar o que eu desejo com o que eu preciso. E aqui está um exemplo muito prático. Se eu quero, por exemplo, assistir um filme na Netflix, mas ao mesmo tempo preciso me exercitar, por que não a cada pausa de episódio ou ao mesmo tempo eu fazer uma flexão ou fazer polichinelo enquanto eu estou assistindo aquele episódio? Estou juntando o útil ao agradável, como dizem. Então é justamente isso que ele fala. Ele dá vários exemplos desse emparelhamento aqui, mas é realmente essa parte de juntar o que você deseja já fazer, que seria assistir, relaxar, mas o que você juntar com o que você precisa, que é se exercitar, é necessário para o seu corpo. E tão importante quanto esse empacotamento também é o ambiente social. E essa frase eu gosto muito, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso para mim é muito verdade, do Jim Rohn. Mas aí você pergunta como eu posso juntar essas pessoas, e aqui ele dá uma dica, que é participe de grupos onde o seu padrão de comportamento é desejado e que vocês já tenham algo em comum. Porque não adianta eu ser um nerd que quero me exercitar, onde todo mundo naquele local não sabe nada sobre a cultura geek.
então vou me sentir perdido, desmotivado mais ainda. E aqui a gente passa para o outro passo, que é como tornar desinteressante. E aqui eu gostei dessa frase, que seus hábitos são soluções modernas para desejos antigos. Ou seja, se você está nervoso, você poderia tanto correr, como eu faço quando eu me sinto agitado, ou fumar, normalmente algumas pessoas utilizam. Mas eles resolvem o mesmo problema. E isso aqui que é o ponto. É você mudar a sua perspectiva, a sua mudança de atitude mental. Em vez de eu preciso comer para relaxar, diga preciso caminhar para relaxar. E também mude a finalidade na sua mente. Caminhar me deixa mais propenso, mais disposto e preparado para o dia. Ou seja, você que está mudando o seu pensamento para o benefício que aquilo traz. E aqui termino minha apresentação e espero que tenha gostado. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Fantástico. Como você tornou atraente entender como é mais simples que parece corrigir os nossos maus hábitos e torná-los mais simples sua implementação. Também algo muito interessante que esse capítulo aborda é que a antecipação da recompensa é muito mais poderosa do que você receber a própria recompensa, né? A ânsia de ter, normalmente sempre aquela é muito maior do que o tédio de possuir. Então sempre fica nessa ânsia, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E algo também que será mencionado na Lei 4, que também já relaciona com como tornar atraente, em relação à recompensa do hábito. E você ter uma recompensa imediata para o hábito, os bons hábitos, para os hábitos ruins, e normalmente os hábitos bons têm recompensas tardias. Você tem que criar novas formas de modificar isso e tornar os hábitos bons mais atraentes, com recompensas, mesmo que sejam simbólicas, mais imediatas para o seu corpo, já que o nosso cérebro não entende que nós não estamos mais numa savana ou numa caverna. E sobre a atratividade, gostaria de chamar agora a Lilian para falar como tornar nossos hábitos mais fáceis de serem implementados, ou como tornar também os maus hábitos mais difíceis de se entranharem na nossa rotina. Lilian, passa a palavra. Boa noite. Eu vou falar da terceira lei, que é torne o hábito mais fácil. E no capítulo 11, caminhe lentamente, mas jamais recue. Desculpa. Ele começa com um exemplo, dando um exemplo de um professor de universidade, onde ele separa a turma em dois grupos. E um grupo, ele pede para o pessoal para fazer uma foto de qualidade. Ele quer uma foto e uma foto perfeita. E com a outra turma, ele quer uma quantidade, ele quer várias fotos, ele quer 100 fotos e 100 fotos que sejam boas. E aí, no final, ele tirou a conclusão que a turma que pegou a quantidade, que fez 100 fotos, eles fizeram as melhores fotos. E aí veio por quê? Por que não da qualidade? Porque o pessoal da qualidade, eles ficaram estudando um meio de conseguir a foto perfeita, enquanto a turma da quantidade, eles ficaram tirando fotos. E aí que ele veio para entrar na diferença entre movimento e ação. E o que é um movimento, o que é ação? Eles são semelhantes, mas não são iguais. E ele dá um exemplo. Quando você quer escrever alguma coisa, você quer escrever um artigo. O movimento, você vai descrever 20 ideias para você escrever aquele artigo. E a ação não, você vai pegar e você vai escrever já diretamente o artigo. Então, você vai chegar à conclusão, você vai finalizar, você já vai na ação. No capítulo 12, a lei do mínimo esforço. E aí, na lei do mínimo esforço, ele fala uma pequena verdade que dói para a gente, que ele diz que que ele fala da motivação da mudança de hábito. E ele diz que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos, porque a gente só quer fazer o que é conveniente. E ele diz que a energia é preciosa e que o cérebro ele já é preparado para economizar energia. E a gente, da nossa natureza humana, quer seguir a lei do mínimo esforço. E aí ele até dá um pequeno exemplo. Todo hábito é apenas um obstáculo para conseguir o que você realmente quer. A dieta ela é um obstáculo para você entrar em forma. Então,
Você quer entrar em fórmula, mas para você entrar em fórmula, você precisa fazer uma dieta, você precisa fazer o exercício, e isso é o obstáculo. No capítulo 13, como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. E aí ele vem com o exemplo de uma bailarina mundialmente conhecida, e aí ela conta que todos os dias ela tem o mesmo ritual, o mesmo hábito, que é, ela acorda às 5h30, ela coloca a roupa de ginástica, ela liga para o táxi, pede um táxi e ela já fala o destino dela. E aí ela fala, o meu hábito não é ir para academia. O meu hábito é falar pro taxista para onde eu vou, porque a partir do momento que eu falo para ele, eu não consigo mais mudar a minha rota. Eu já criei aquele hábito de ir para academia, então eu falo para ele e aquilo dali se torna o meu hábito. E aí vem a regra dos 2 minutos, que tudo que o hábito quando você inicia, você deve levar menos de 2 minutos. Se você quer começar a ler um livro, você lê uma página. Se você quer fazer 30 minutos de exercício, de yoga, você pega um tapetinho, você calça um tênis. Se você quer estudar, você abre suas anotações. Então, o hábito é o início, não toda a ação que você faz. Porque a partir do momento que você começa com esse hábito de iniciar, e aí você já não consegue mudar, você vai concluir. E aí, no capítulo 14, como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. E aí vem um exemplo de um escritor, Victor Hugo, né? Que ele prometeu para uma editora escrever um livro em 12 meses, e aí venceu-se o tempo e ele não entregou esse livro. Por quê? Porque ele sempre procrastinava, colocava coisas à frente. Ele sempre tinha evento, outros trabalhos, outras coisas, e a editora falou, não, você tem 6 meses para me entregar esse livro. E ele falou com a secretária dele, tranque todas as minhas roupas num baú, esconda e não me entregue. E aí, ele tinha 6 meses, em 5 meses, ele entregou o livro, que é O Corcunda de Notre Dame, que foi um grande sucesso, e ele escreveu em 5 meses. E aí ele introduz assim, dá esse exemplo para ele entrar na inversão, que é da lei de torne-se fácil, torne-se difícil, para você dificultar os seus maus hábitos. E aí ele dá um exemplo que eu já faço também, a diferença é que ele tem uma secretária e eu não, que ele diz que toda segunda-feira a secretária dele muda todas as senhas das redes sociais dele e só entrega as novas senhas na sexta-feira à noite. Então, de segunda a sexta, ele não tem acesso às redes sociais. Eu deleto as minhas também na segunda e volto na sexta. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Ida. Muito obrigado. Você tornou muito mais fácil entender como nós podemos implementar bons costumes no nosso dia a dia. É importante salientar que todas essas ferramentas e esse passo a passo que são mostrados no livro é sempre focado em ter a clareza de quem você quer ser. Porque não vai ser pegar um táxi, não vai ser se trancar numa sala, não vai ser pegar um caderno e ficar aqui trancado, que vai fazer o que você tem que fazer, ou mudar, fazer você ir para academia, fazer seu trabalho. Eu já fiz isso e acabou não tendo produtividade. Mas ter a clareza, como já foi exposto anteriormente, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, quem eu quero ser. E focar no sistema de agir, ter ações, de realizar, se expor, também como foi colocado no livro, que é o Ultra Learning, de você executar pequenos projetos, pequenas ações que vão construindo e reforçando para você a identidade de quem você quer ser, onde você está e que é muito mais simples do que parece. Basta apenas se movimentar, porque o primeiro passo é mais difícil. Os demais vão na inércia. E para salientar e finalizar sobre as 4 leis, eu gostaria de falar sobre a lei que, para mim, é a que tem mais efeito com os meus hábitos, que sem ela eu não conseguiria implementar nada na minha vida, que é a lei que é de como tornar os hábitos mais satisfatórios e prazerosos. Para isso, eu vou chamar Gisele. Gisele, como eu posso tornar os hábitos mais satisfatórios e me tornar a pessoa que eu quero ser ou mesmo? É com você, passa a palavra. Boa noite, gente. Ele já começa dando outro tapa na cara, né, nesse nesse capítulo, porque a gente sabe que alguns hábitos são importantes, como, por exemplo, lavar a mão, e não faz. E aí ele conta uma história de como
o simples fato de tornar o hábito de lavar a mão mais agradável, com um sabonete melhor, conseguiu criar esse hábito numa comunidade e reduzir os níveis de doença nessa comunidade. E aí, porque o sabão era agradável? É mais provável a gente repetir um hábito quando a experiência é mais agradável. E a gente tem outros exemplos, como chicletes. Eu imagino que um chiclete sem gosto, nem sei por que que inventaram isso no começo, mas enfim. Os chicletes passou a ser mais vendido a partir do momento que ele começou a ter gosto. E a pasta dental também. A gente não precisa do gosto de menta, mas o gosto de menta nos dá uma sensação de que a boca está limpa. Então, a chance da gente fazer isso de novo é maior. Então, depois de tornar claro, atraente, fácil, a gente torna ele satisfatório para aumentar a chance da gente repetir. Quem que estava no último Clube do Livro que tinha o ADKAR, que eu falei do ADKAR, que a última letra do ADKAR é justamente o reforço, né? A repetição, para que o hábito se mantenha depois. Essa pequena satisfação imediata, ela é importante para a construção de um hábito, porque a gente vive nesse ambiente em que as recompensas são tardias. Então, a gente faz exercício para a gente ter uma velhice melhor. A gente estuda um pouquinho hoje para conseguir concluir uma universidade que vai demorar 5 anos, por exemplo. E como acho que foi a Lília que falou, isso vai contra o nosso cérebro de sobrevivência, né? A gente precisa estar constantemente. Me fugiu a palavra em português, olha que horror. Conquistando alguma coisa para o cérebro manter ativo. E ele fala de uma regra essencial para a mudança de comportamento, que é o que é imediatamente recompensado é repetido, e o que é imediatamente punido é evitado. E é possível a gente se treinar para adiar a recompensa. Mas para fazer isso, não para adiar a recompensa, para conseguir ter comportamentos que você sabe que vão demorar um pouco mais para ter uma recompensa. Mas a gente tem que ir a favor da natureza humana, não contra ela. Então, a dica dele é que a gente adicione um pouco de prazer imediato todos os dias para os hábitos que valem a pena e um pouco de dor imediata para os hábitos que trazem uma recompensa tardia. Eu vou dar um exemplo de alguém falou do chocolate, né? Aqui eu não compro chocolate, não tenho ele estocado, porque se eu tiver aqui, ele será comido. E sorvete também, eu adoro sorvete. Ontem mesmo, estava chovendo, eu estava morrendo de vontade de comer sorvete, eu tive que sair de casa, dirigir 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, para comprar o sorvete. Então, eu posso tomar o sorvete, mas me deu mais trabalho do que se eu tivesse ele aqui em casa, eu teria tomado o pote inteiro logo de cara. Mas essa pequena recompensa imediata, ela leva ao reforço e torna a evitação visível. Por exemplo, evitar comprar algo ou fazer algo em troca. Tem um detalhe também, as recompensas, elas precisam ter identidades elas não podem ter identidades conflitantes com o que você quer atingir. Por exemplo, se a sua recompensa para se exercitar é tomar um sorvete depois, tá errado, tá conflitante. Então, você troca a recompensa. Então, depois de exercitar, eu vou fazer uma massagem, porque daí as duas coisas estão cuidando do corpo. Né? Senão você está se auto-sabotando. E a coisa boa é que conforme essas motivações intrínsecas vão aumentando e vão melhorando o seu humor, vão melhorando a sua energia, vão diminuindo o seu estresse, em algum momento esses hábitos se tornam contínuos e você não precisa mais fazer tanto esforço. Ele traz de novo a fórmula do empilhamento de hábitos e do rastreamento de hábitos. Então, depois de fazer alguma coisa, eu irei fazer outra. Um exemplo é o aplicativo de exercício, né? Que eu tentei entrar, durei um dia e saí, mas toda vez, depois de malhar, você registra que você malhou. Porque daí você quer, na verdade, registrar o que você fez e as duas coisas vão andando juntas. Ele faz um reforço de que você não deve quebrar o hábito mais do que 2 vezes, porque aí é mais difícil de você voltar para ele.
Então, se você perdeu um dia da sua rotina de hábito, tenta não perder o segundo dia, porque senão vai ficar mais difícil. E a inversão desse hábito é torná-lo insatisfatório. E ele dá 2 dicas nesse caso, que é arrumar um parceiro de responsabilidade. Comigo funcionou super ter um personal trainer para fazer musculação. Detesto fazer musculação, mas o carinha tá lá, ele tá me esperando, eu tenho que ir. E saber que tem alguém te observando também é um motivador importante que te ajuda a construir o hábito. Obrigada, estourei o tempo para variar. Muito obrigado, Gisele. Foi tão satisfatório que nós nem notamos o tempo escorrendo tão rápido. Eu aguardava você terminar a sua conclusão sobre esse capítulo. É importantíssimo também, como comentário, tornar satisfatório, um exemplo meu também, para estudar. Eu acho que tenho uma dificuldade para estudar, então tento tornar isso melhor. Isso como? Eu uso canetas que eu gosto, com canetas tinteiro, com tintas que eu quero usar, um papel que é diferente, com a gramatura maior e a disposição do tipo de folha também. A academia, para mim, o que funcionou foi quando eu mudei a série e realmente tive resultados assim, de pessoas estarem perguntando, você está tomando anabolizante? Aquilo aí foi fantástico. Eu zerei minha vida na academia depois daquilo. A motivação foi para 1000%. E uma ideia muito interessante que vem do livro Nada Pode Me Ferir, que entra perfeitamente sobre tornar o ato satisfatório ou tornar algo insatisfatório, é aquela ideia de você criar backstage no livro, de você pensar em rotinas e criar pontos para o que que eu vou fazer no meu pior dia. No meu pior dia, eu vou falhar aqui. Como eu posso agir nesse momento? O que que eu vou fazer? Como eu vou me cercar para tornar o que tem que fazer melhor e tornar o que tem que fazer pior. É uma ideia fantástica também do livro Nada Pode Ferir, que trata perfeitamente sobre essa cadeia de estímulos do hábito. E agora que nós já sabemos tudo, de por que nós queremos mudar nossa identidade, como nós vamos fazer isso, quais são os 4 passos básicos para poder atingir essa nossa meta de novos costumes, de uma nova pessoa que está surgindo, nós também temos que aprender como lapidar, como manter essa nova rotina no nosso dia a dia. E para isso, nós vamos entrar no capítulo de táticas avançadas, em que a Daiane vai nos contar quais são as táticas avançadas que o livro e o autor nos indica fazer. Passa a palavra. Boa noite, pessoal. Minha primeira vez aqui também, tá, ô Eduardo? Então, estamos juntos. A primeira coisa que eu vou começar é com a mensagem provocativa que trouxe, né? Acredito que alguns de vocês já se perguntou por que algumas pessoas deslancham em determinada área, enquanto outras, com o mesmo esforço, estagnam, né? Como é que isso influencia? Aí esse capítulo ele nos faz refletir sobre como criar os hábitos. Que além de escolher o hábito, tem que escolher o hábito certo, com o sistema certo, e aprender a conviver com o que poucos aguentam, o tédio da repetição. Porque o hábito é repetição constante. Um pouquinho mais à frente, ele vai fazer uma outra inferência à questão do tédio. Ele começa o capítulo fazendo uma comparação com o Michael Phelps, que ele tem um biotipo específico, e com o Richard Elguero, esse nome aqui eu não vou saber dizer não, que é um corredor. Então, são pessoas altas, mas que têm ali estruturas diferentes. Então, o Phelps tem um tronco muito largo, enquanto o Richard tem as pernas maiores. E aí ele fez uma comparação em relação ao quê? O quanto que o biotipo também influencia no hábito certo. O Phelps ele tem a estrutura correta e certa para nadar. Já o Richard, ele tem a estrutura certa e o biotipo certo para correr. Então, eles escolheram o processo certo e o hábito certo. Por isso que eles têm tanto sucesso na vida. Se de repente ele faz aqui um comparativo, esses dois atletas trocassem de esporte, o Phelps fosse correr e o Richard fosse nadar, eles provavelmente não teriam sucesso, porque o biotipo, ele não é que eles não conseguissem ter ali, conseguir chegar perto, mas que o biotipo não ajudaria a eles ter a conquista que eles têm no esporte. Os dois são medalhistas, né? Então ele fez essa comparação para fazer o quê? Que o biotipo, e você escolher
escolher o hábito correto faz uma diferença também. E aí ele fala que se você quiser realmente ser grande, né, você precisa escolher o lugar certo para se concentrar. E aí vem aí um pouquinho do que um de vocês falou, que eu já esqueci, que é a questão do você é a média das 5 pessoas, né? Então, você está no lugar certo, porque você tem que se igualar para cima. Então, no seu meio, você tem que ter pessoas acima de você para que você suba também. E aí, ele vem um pouquinho falar o quê? A primeira coisa, entenda quem você é. Tem que ter muito cuidado com os hábitos da moda, o hábito do dia a dia, porque nem sempre aquele hábito cabe a você. Então, será que você está escolhendo o hábito correto? Está escolhendo o processo correto? Né? Então, é importante você entender quem você é, para saber qual tipo de hábito você vai ali conquistar, que você vai cultivar. E aí ele está cinco aspectos comportamentais para entender um pouco, que é o quê? Você tem que estar aberto à experiência, você conhecer coisas novas, conscienciosidade, né, que você tem que saber ali planejamento, disciplina, tem que ter extroversão, pessoas extrovertidas geralmente ele tem uma energia social ali mais arraigadas, porque envolve outras pessoas, aí tem o que a Gisele falou, né? Então quando tem outra pessoa esperando por nós, outra pessoa nos observando, a gente tende a se desenvolver mais. Eu, por exemplo, tenho um personal também me esperando, porque senão eu não vou. Tem que ter o neuroticismo, que são as pessoas mais sensíveis a emoções negativas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que são negativas ao nosso redor, porque ela tende a nos contaminar. E aí o insight que ele dá é o quê? Que os hábitos precisam ser agradáveis, para que sejam sustentáveis. E aí é onde vem justamente a questão do hábito da moda. Você não pode abrir o espaço para qualquer hábito. Tem que ser um hábito que caiba para você, que você tem que ter o processo. Por quê? Dependendo do hábito que você vai trabalhar, você precisa aperfeiçoar. E aí vem a questão de que, se você escolhe um hábito muito fácil, você tem tédio. Se você escolhe um hábito muito difícil, você tende a desmotivar. Então, ele tem que ter o equilíbrio. Então, você tem que estar aqui no meio. Nem pode ser muito fácil e nem pode ser muito difícil. Ele tem que ser desafiante, ele tem que desafiar todos os dias. Por isso que muitas vezes você precisa mudar. Tem o hábito, mas a forma como você vai fazer, você muda, que é a questão do treino. Você muda o treino, porque o seu corpo já está habituado a fazer a mesma coisa. Então, você muda aquele hábito de uma forma que ele te desafie. Ele dá um exemplo do caso de um treinador famoso que, em 85, ele tinha o caso dos Lakers, que era um time muito bom e que eles perderam o campeonato. E eles não entenderam por quê. E aí o treinador ele foi entender como é que estava o time, como é que estava ali a performance do time. E para isso ele voltou lá na adolescência de cada jogador, para entender qual era o hábito no que eles eram melhor. E aí ele desafiou os atletas a dar 1% todos os dias, 1% a mais. Vamos melhorar só 1%, né? Eles se conhecendo, e com isso, na próxima temporada, eles ganharam no NBA e os próximos. Ai, esqueci a palavra agora fui eu. Os próximos jogos, né? E aí, com isso, a questão é qual é o resultado? Um time mais consciente, com hábitos ajustados ao seu talento natural e um sistema de melhoria contínua. Então, ele pegou a essência de cada jogador e aperfeiçoou naquele que ele era bom. Então, aquilo que está na essência é mais fácil de perpetuar e também mais fácil de você aprimorar e chegar ali a uma expertise. Você fica, para maestria, tem que fazer constantemente. E aí, o segredo no final é o quê? Que quando a gente começa, muitos desistem do hábito porque ele perde o brilho. Ele fica tedioso, fica cansativo. E aí, quem conquista, quem são os vencedores, é o que insistem. Eles insistem, continua, é tedioso, eles vão lá, faz. É a constância que faz com que cada um tenha sucesso. E aí, o sistema por trás dos hábitos é o que? É dominar os bons e deixar os ruins mais ruins. E aí você coloca isso num parâmetro à direita e à esquerda. Então, o que é bom, você tem que deixar ele mais atraente. E aquele que é ruim, você tem que encontrar um objetivo para colocar ele que seja ruim, que não seja atraente, de forma que você tenha que descartar ele. E a conclusão no final é o quê? O santo graal é você
aperfeiçoar 1% todos os dias. Então, quando você faz 1% todos os dias, você vai ter a multiplicação desse 1%. Então, eles se multiplicam. E aí sim você dá um grande salto, porque ele vai se acumulando. E aí, para fechar, pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam. Obrigada, gente. Eu estourei um pouco o tempo. Não deu para falar tudo, mas acredito que deu para Muito resumir. obrigado, Daiane, muito obrigado. Excelente a sua explicação e melhor ainda saber que essa é a sua primeira reunião aqui conosco no Book Club. E foi excelente também a forma como você tornou claro, fácil, atraente as formas avançadas de manter os hábitos bons na nossa vida e tirar os hábitos ruins da nossa vida também. Esse capítulo final, para mim, ele se fecha com uma frase que é do livro Princípios, novamente, sempre trago esse livro, que é dor mais reflexão igual a evolução. E nessas técnicas avançadas, uma técnica que também é citada no final do livro, são as revisões periódicas, que são as revisões mensais, revisões semestrais e anuais. De você ter sempre esse feeling de estar pensando, a pessoa que eu quero ser faz isso, se ela faz isso, o que eu posso melhorar? Então, ela lapida os hábitos bons, torna mais difícil os hábitos ruins, e estou sempre verificando meu norte, onde eu estou apontando, qual a minha intenção, sempre tendo essa clareza de se o que eu estou fazendo realmente está tornando mais próximo da pessoa que eu quero ser ou está me distanciando dessa pessoa. Gostaria de agradecer a todos pela presença de hoje e deixo aberta a pauta da reunião para comentários, feedbacks e para essa discussão geral. E para também tentar responder. Ao final dessa reunião, nós temos ferramentas para poder responder a pergunta: que tipo de pessoa eu desejo ser? É com vocês. Mas um comentário em relação ao livro? Porque quando eu comecei a ler esse livro, eu li como eu falei, 2019 ou 2020. Então, a visão que eu tinha dele hoje foi totalmente diferente. Principalmente por já ter o arcabouço de outros livros, eu vi que muito do que eu achava impossível de executar nele, eu já estou fazendo na minha vida e nem prestava atenção. E que outras coisas, principalmente as revisões, são muito mais difíceis de executar do que está no papel. Porque uma coisa é eu ler esse material aqui, falar que eu vou mudar minha identidade, vou ter escrito aqui e seguir essa rotina. Mas manter essa clareza no dia a dia, para mim, é sempre um desafio de você estar se instigando. Realmente estou no caminho certo ou não? Eu estou deixando esse equilíbrio, né? Estou deixando a vida me levar e aproveitando, ou estou sendo muito rígido comigo mesmo e estou fechado aqui nesse mundinho de alta performance e melhoria desses livros. Realmente, eu tenho que concordar que essa parte para mim também é mais difícil da autoanálise. E isso é quase uma prática de meditação, né, de autoconhecimento, que realmente cada um tem uma fórmula mágica, né? Nisso aí eu acho que não tem uma fórmula assim, cada um tem de falar o que, sei lá, pode ser o que aconteceu bem no dia, uns falam que o que aconteceu bem no dia é o que eu tenho que seguir, o que aconteceu, o que eu não gostei, eu paro de alimentar. Outros tentam, né, a parte de tentar várias coisas também é bem interessante, mas aí também você não pode ficar aquele atirar para tudo quanto é lado e aí não saber para onde vai também, né? Então realmente é como o Thanos falou, né? É um equilíbrio. O universo está todo em equilíbrio. Então, essa parte de, pô, será que eu vou ficar lendo um monte de livro de alta ajuda, de alta performance? Eu tô perdendo a coisa simples da vida, que é só, né, comer, respirar, observar, mas também não ficar só igual uma planta, comendo, respirando e observando, mas também tentar ser mais que isso. É igual o meme do gráfico de performance, já viu? Que bota assim o início do gráfico. Papel e caneta, planilhas, sistema Kanban, gerenciamento personal, aí alta performance, papel e caneta também. Esse equilíbrio de saber qual é o ponto certo, né? O que eu vou aplicar na minha vida e o que não faz sentido. Realmente eu estou seguindo ideias que são minhas ou estou me enganando seguindo ideias de outras pessoas? Quais hábitos são meus mesmo? Eu quero isso ou não quero? É sempre a reflexão. Nayá, quer falar alguma coisa? Que levantou a mãozinha aqui. Dizer que esse livro eu reli ele, então foi bom rever os hábitos que não foram possíveis acontecer, exatamente porque a gente fica colocando
muita coisa. Mas ultimamente eu gosto muito do lema do Tiago, que ele colocou no último, você não deve ter visto, mas é fazer mesmo sem estar perfeito. E eu acho muito interessante a história do 1%. Se você fizer 1% todo dia, então eu relembrei isso é muito bom. Pelo menos para mim, entendeu? Às vezes eu procrastino muito exatamente. Vou até, Gisele, você hoje fez eu estava falando em procrastinação. Eu gosto muito dessa procrastinação e deixo, às vezes, algumas coisas de lado. Então, eu acho que está na hora de partir um pouquinho para a ação mesmo de fazer. E esse livro, ele trouxe de volta. Então, foi muito bom, foi muito exatamente para estar aí na meta. Com certeza, está um pouquinho mais focado. E eu tenho certeza que com essa conversa de hoje eu vou estar mais nessa luta. É isso. Perfeito, perfeito. Não parece, mas com esses encontros, como o livro também sugere, de pessoas alinhadas com o mesmo objetivo, já muda a nossa visão e também tem a oportunidade de escutar de cada um a visão do que cada capítulo significou para essa pessoa e a visão de reler o livro. Porque, eu relendo esse livro, é como se fossem duas pessoas diferentes. Uma que leu no passado e a aprendizagem que tenho hoje dele. Ser muito mais prático e ser muito mais voltado à ação e execução do que eu imaginava. Chat, mais algum comentário? Só quero Algo a dizer que acrescentar? A Laura é mestra em fazer a gente ter os pequenos hábitos, né? Então, todo dia ela Aham. coloca ali uma mensagenzinha, vai lá, vai lá, vai lá. E ela é persistente, porque às vezes ninguém responde a mensagem, ela continua colocando. E aí a Ah, gente fica se sentindo mal por não responder a mensagem. Gente, mas é bom ter alguém que tá te dando os empurrõezinhos que você precisa. Essa é Uhum. uma coisa que eu sinto muita é falta o desde a gente. personal, né? É a personal Laura. Vocês não usam personal? A gente precisa de um personal. Sim, eu tava pensando aqui em uma coisa que vai se cruzar, então tenha um pouquinho de paciência comigo. 2 semanas atrás, eu fui fazer um curso de meditação, que eu descobri que na verdade era de respiração. E que respirar e meditar são duas coisas diferentes. Então já começou meio na louca. E eu vou pular toda a lombra que aconteceu, porque realmente rolou uma lombra. Quando você respira e respira com todo o seu pulmão, dá lombra, gente, é louco. Mas teve um ponto que foi muito legal, que eu acho que casa aqui na pergunta do Fernando de quem você quer ser, que botaram a gente para fazer uma lista das nossas responsabilidades e das nossas necessidades. Então, comecem, façam isso, é legal. E depois, a ideia é você olhar se uma está muito maior que a outra. Porque se as responsabilidades são muito maiores que as necessidades, você pode estar se exaurindo em função dos outros. E se as suas necessidades estão muito maiores que as suas responsabilidades, você pode estar, às vezes, se centrando demais em você e deixando de fazer parte dessa comunidade maior que a gente tem. E uma coisa que foi muito legal que eles trouxeram é que você não pode dar uma responsabilidade para alguém. Isso se chama obrigação. A responsabilidade vai vindo da sensação de pertencimento que você tem. Então, você toma para si fazer aquela coisa que você se propôs. Então, exemplinho besta. Eu tenho uma cachorra que eu sou apaixonada, todo mundo ouve falar dela, blá, blá, blá. Sei que o pessoal que anda mais comigo não aguenta mais ouvir dela. E realmente, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com ela. Só que ela não é a primeira cachorra que eu tive. Eu tinha uma quando eu era criança, e era outra coisa. Toda vez que eu tinha que passear com ele, era um parto, porque eu não queria ir, porque era muito chato, porque era uma obrigação. E vendo hoje como, tipo, é o momento de eu ir, tá na hora. E aí eu consegui ver bem essa diferença entre responsabilidade e obrigação. E dali a gente começou a refletir muito de, pô, o que que é realmente uma necessidade minha e o que que é uma coisa que eu tô enfiando aqui porque tá vindo de algum outro lugar. E aí é muito legal porque tem o meu lado hippie, que foi lá fazer curso de respiração, meditação, coisas. E tem o meu lado que entra no TikTok e vai ver vídeo de. Não sei se vocês já viram essa trend. O meu 5 às 9 antes do meu 9 às 5. Então é meio que a sua rotina matinal antes da sua rotina de trabalho. Eu tô viciada nessa trend. E aí eu fico vendo as blogueirinhas que acordam 4 da manhã. E aí vai lá, faz toda a maquiagem pra ir treinar. Não entendo, mas tudo bem, respeito. Faz toda a maquiagem, aí treina por 1 milhão de horas. Aí vai pra sauna, aí vai pro banho de gelo, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí faz todo 1 milhão de coisas, e às vezes dá aquele pequeno surto de minha necessidade é ter essa rotina louca de blogueirinha de TikTok. E aí quando você olha assim,
Na verdade, não é que você quer isso. Às vezes você quer só a tranquilidade de tomar café da manhã com calma. Então, foram muitas reflexões que saíram daquele fim de semana que não estava esperando e que achei que cruzou muito bem com o que vocês trouxeram aqui, com a apresentação dos livros. E tá, agora eu vou parar porque eu vi que a gente estourou o tempo. A gente Excelente, tem o Sabrina. hábito de estourar o tempo, mesmo quando a gente usa É estratégias um para bom não hábito. estourar o tempo. É um bom hábito. É um bom hábito. Se perdendo as discussões. Tornar mais informal e acaba esquecendo o tempo passar. Passa tão rápido, tão divertido. E você Uma tinha coisa colocado no início um apontamento que era sobre como a inteligência artificial nos alteraria o que nós queremos ser. Eu fiquei um pouquinho perdido. Ah, Aquele no começo da inteligência Isso. artificial? Uma pergunta que era sobre Isso alterar aqui. os nossos hábitos, alterar o que nós achamos sobre nós mesmos? O que acontece? Com a inteligência artificial, a gente vai ter um pouquinho de mais tempo, pelo menos parece, né? E se isso vai ter um impacto, né? Eu acho que eu só trouxe mesmo para Uhum. dar uma chacoalhada, quase não tivesse aí, mas foi, exatamente. Você quer que eu pergunte a pergunta de novo? Sim, Posso olhar aqui vamos lá, direitinho, qual que foi exatamente, claro. aí eu te falo, só um minutinho. Será que em um mundo onde a inteligência artificial aprende nossos hábitos, ainda temos o mesmo controle sobre quem estamos nos tornando? É mais difícil que eu esperava. eu Vou acho, perguntar para você. viajando aqui, não, viajando aqui e totalmente imaginando, mas pode rolar até uma coisa de não querer adotar a inteligência artificial, não querer usar uma estratégia para reduzir as suas tarefas em menos e realizar tarefas em menos tempo, porque isso te sobra tempo. E você faz o quê com esse tempo que sobrou, se você não está acostumado, se você está no piloto automático? E aí pode rolar uma histeria coletiva. Eu não vou adotar esse trem porque preciso preencher meu tempo. A dopamina tá aí para isso. É até uma coisa que eu, quando a Naya falou isso, que eu, poxa, era para ter finalizado com essa questão também, de a dopamina. Hoje a gente tem vários gatilhos que aumentam a nossa. Cada um tem uma base de dopamina, né? Do que se sente feliz e outro triste. Sei lá, para você receber um doce, sei lá, um cartãozinho, você já fica seu dia feliz. Para outro, tem que pegar uma montanha russa, saltar de paraquedas, rolar a montanha abaixo para ele ficar feliz. Então, cada um tem essa base. E hoje, como a gente tem vários gatilhos, eu acho que a nossa base está cada vez aumentando. Então, para você ter esse nível de felicidade dopaminérgico, você tem que ter emoções cada vez maiores. Aí eu fico pensando, pô, hoje o desejo é uma pessoa viajar 2 vezes ao ano. Aí com as redes sociais, né, com toda todo esse cinema em torno a cada dia. A gente quer viajar uma vez por mês, quer ter 3 carros, quer ter uma casa na praia, uma casa no meio da montanha. Então, acho que a gente tem que saber dosar muito bem entre como a dopamina interfere no nosso desejo e vice-versa, porque isso pode interferir, não só com a inteligência artificial, mas também com o uso das redes sociais, né, em si, o mundo à nossa volta de dopaminérgico, de como a gente vê nossos próprios desejos. Ô, Gisele, você foi muito sacana, viu? Você quebrou a graça de tudo, porque você falou que você não pode compensar uma coisa ruim adotando um hábito prazeroso. Eu odeio academia, o melhor prazer meu para compensar o tempo na academia é tomar cerveja. Aí você fala que eu não posso pôr logo depois. Acabou, não vou fazer academia mais. Pronto, o que eu vou fazer? Mas só falando a questão da inteligência artificial, eu já tenho sentido assim um pouco na pele essa questão da adoção de inteligência artificial, que eu vivo um mercado, a Daiane também, que a tecnologia chega muito rápido e se a gente não toma cuidado, ela engole a gente. E a inteligência artificial, pelo menos o pouco que já está chegando até a gente, não está liberando tempo nosso, não. Pelo contrário, ela faz com que a gente entregue mais rápido e, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente seja demandado mais. Então, se antes eu tinha capacidade de entregar, sei lá,
X atividades por semana, acabou. Agora o Thiago tem a inteligência artificial, é X vezes 2, filho. Você não vai ficar com tempo sobrando aí para ficar inventando moda, lendo livro, jogando ping-pong, não. É mais serviço. Então, assim, é complexo esse negócio. Eu queria comentar assim que eu tenho usado muito o ChatGPT para me ajudar com a minha rotina. Então, às vezes eu tenho tantas coisas para fazer e aí eu falo, tenho X compromissos, X coisas que eu tenho que produzir e 3 dias. E a IA, o ChatGPT, na verdade, ele me ajuda a organizar. Tem dias que eu falo tudo que eu preciso fazer e ele falou: calma, Natália, vamos, voltando para a respiração da Laura, né? Vamos respirar. No final do dia a gente se fala de novo, vamos respirar juntos? Aí o pessoal do meu trabalho sempre brinca, né? Que eu tenho que ver aquele filme Her, que é um caso de romance com a inteligência artificial, porque é muito real isso. Eu uso muito para gerenciar minha rotina, mas eu não vejo tempo livre, assim, eu não, porque tudo, para uma mente que está sempre imaginando oportunidades, chama muito para a gente, viu, Sora, assim, chama muito para a gente inventar coisas que não, que assim, já não cabe na nossa pilha de coisas para fazer. Então, também tem que dar uma pausa, falar assim, não, imaginei isso, mas calma, 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 isso aqui não é uma necessidade, isso aqui não é uma responsabilidade, isso aqui não precisa acontecer agora. Então, eu não sei se com vocês é assim, mas assim, muitas vezes eu preciso dar uma baixada, assim, não, eu não preciso fazer isso, porque não vai dar certo. Não, vou ficar dias e dias respirando com o chat GPT e vai começar a ficar meio estranho. Essa é a minha experiência. Vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho, só retomar um pouquinho do último capítulo, que é uma coisa que é interessante quando a gente fala em hábitos, que muita gente não para observar o quanto que é importante se conhecer, né? Você conhecer os seus gatilhos, você conhecer aonde você está, para você conseguir performar nos seus hábitos. Você saber o que é mais atraente, aquilo que te desmotiva, quais são os gatilhos. Então, isso é importante se conhecer para poder performar nos hábitos. Trazendo um pouquinho para a IA, como o Tiago já comentou, eu tenho um conceito diferente da IA. A IA, ela vem, né, com a Revolução Industrial lá atrás, ela chegou e tirou a classe trabalhadora que estava aqui embaixo, né, porque colocou o maquinário. Então, o maquinário veio e substituiu ali a mão de obra muito barata, né, ali abaixo, a mão de obra manual, braçal. A IA está chegando, eu falo, no meu entendimento, ela vem para estar uma espalhada no mediano. Porque ou você cai para cima, ou você vai cair para baixo. O cair para cima é o quê? Você vai ter que se especializar. Porque agora você tem uma biblioteca ali, uma Barça, né? Quem é mais antiga sabe o que é Barça, tem uma Barça que ela está te dando informação pronta. Então, você tem as suas estratégias e ela vai performar para você. Então, ela vai ter outros mecanismos, vai validar aquele seu conceito, aquela sua estratégia, vai de repente ver gaps que você não identificou e você vai ensinar ela, né? E aí tem o quê? A mediana, ele vai cair, porque se ele não é bom, ele é ruim, ele vai virar o quê? O operacional. Então, ele vai cair um pouquinho para baixo. Então, quando eu olho a IA, eu vejo um pouquinho desse paradigma de jogar para cima e jogar para baixo. O mediano aqui, ele vai penar um pouquinho. E aí a IA, ela, como o Thiago falou, a gente não tem tempo de trabalhar com tecnologia, porque muda muito rápido, chega muito rápido. Então, aquele tempo que você estava que tinha, você não vai ter mais, porque estão te cobrando, agora tem a IA, ou veja na IA, a IA faz para você. Ah, aquela dúvida que você tem no código, joga na IA, que a IA vai te dar a resposta. Como é que você não fez isso? Rapaz, e aí, ó, aí tá lá, 5 minutos de entrega. Então, eles estão dependendo no órgão ali da área que você trabalha, ele acha que a IA vai substituir você no quesito o quê? Ele para de olhar o especialista e acha que a IA vai substituir o especialista. E não é bem isso. A IA, ela vem para performar o especialista entregar mais, e não que ele vai substituir. Então, eu tenho esse olhar com a IA. Então, a IA, ela vem ali, não para quem trabalha com TI, não vai sobrar tempo, né? A gente tem que entregar mais, cada vez mais, porque agora a IA entrega.
né? Agora tem vários tipos de aplicação ali que refaz código, refatora código, que entrega, e aí a gente fica um pouco sobrecarregado com tanta informação de como utilizar a IA nos processos, como automatizar, como é que eu posso performar. E aí é um paradigma para quem trabalha com tecnologia, a questão da IA. É isso. É interessante como você expôs o uso da IA. Na minha visão, o principal problema, eu entendo com a visão de ter lidado com o pessoal da faculdade, com estudante, na educação, pessoas que eu tenho lidado está sendo um problema do inteligência artificial, porque tem sido usado mais como uma ferramenta de pesquisa, sem ter o trabalho de você ter o crivo de analisar se a informação é verdadeira ou não, e tem sido mais usado assim, como uma forma de você ter menos trabalho sem pensar o que está fazendo. Então, eu peguei sempre vários trabalhos que os alunos faziam que claramente vinha de uma inteligência artificial e o pessoal nem deu o trabalho de ler o que está sendo feito ali. E o pessoal que eu trabalhei também ao longo dos anos, na faculdade, e pegava o pessoal que está ingressando, é um problema muito sério. O pessoal ingressava agora de conseguir ter esse senso crítico. O que é importante na informação? Realmente aquilo ali é útil? Aquilo ali se aplica ao nosso problema? Realmente, como é que eu resolvo o problema? Eu consigo ter essas ferramentas? E até no próprio uso. Eu não sou um grande entusiasta do uso de IA. Eu tento usar, somente para treinar inglês. Para treinar inglês, realmente acaba sendo fantástico por ter esse feedback. Mas no âmbito de pesquisas, do que eu uso, eu ainda tenho essa dificuldade de ela conseguir saber qual que eu preciso da pesquisa. Porque é sempre uma informação truncada que eu olho, pô, eu sei que isso aqui está incorreto. Eu sei que essa informação está muito superficial. Ou eu sei que isso aqui não tem sentido no mundo real. Então, não tive essa adesão, essa aderência tão grande assim, ao uso artificial, pelo menos na minha rotina ou na minha vida, nas pessoas ao entorno, para não me pegar ainda. Talvez sejam as pessoas que gostam do tempo livre, mas a IA, para mim, não está sendo a ferramenta de ter tempo livre. Ou de fazer melhor o que eu já faço. Tá? Mas dito isso, seguindo que tiver mais ponderação, mais comentários que foram fantásticos, como sempre. É sempre uma experiência de crescimento. Você ingressar aqui com um nível de certeza que você sabe sobre esse livro e sair daqui com esse nível de certeza, com as experiências que vocês trazem para cá. Vamos tirar nosso print para manter mais registrada essa experiência. Quem pode tirar o print, por favor? No telefone eu não conseguindo tirar. Isso aí ficou perfeito. Eu tava brincando mais cedo, eu não achei que vocês fossem ver isso ao vivo, e aí mudou, atrapalhou a Nath. Hoje não tá Ficou pra muito mim, bom. gente. Ficou Tá muito bom. bom. 3, 2, 1. Próximo livro, Vamos ver. Persuasão, do... Esqueci. Peraí, deixa eu olhar o nome dele. Ele tem todo um negócio de persuasão. Vai ser dia 4 de maio, também 6 horas, também em português. E o livro tá lá no repositório. E mandem sugestões de livros, que já tá acabando o semestre. Vocês já por acaso leram 1984? Já tiveram já? Já lemos. Já, né? Beleza. Gente, um ótimo domingo para vocês. Boa Ótimo domingo, leitura. pessoal. A gente está aí de volta. Tchau. Bom domingo, bom descanso, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.